Eu represento a Federação Nacional dos Policiais Federais. Estou aqui representando o presidente Luiz Baldens. Sou escrivã de Polícia Federal, há 15 anos no órgão, e manifesto, em nome dos policiais federais, a honra em estar aqui fazendo parte desse debate, do projeto de lei das 10 medidas. Esse projeto de lei, ele estabelece medidas contra a corrupção, demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito dos agentes públicos. A Federação Nacional dos Policiais Federais apoia todos os projetos que visem a melhoria da segurança pública, o combate à criminalidade e a mudança do cenário de impunidade do país. Essa é mais uma medida, e uma medida muito importante. Existem aspectos bastante polêmicos e controvertidos nesse projeto, e questões pontuais precisam ser abordadas. Quando se apresenta o projeto das 10 medidas, é dito que ele se alicerça em 3 pilares: a prevenção, a punição adequada e a recuperação dos valores desviados. Ora, esse projeto comete uma grande omissão. Entre a prevenção e a punição, existe a investigação dos crimes, e ele não está contemplado nesse projeto. A persecução penal do Brasil, ela tem um papel primordial feito pelas polícias federal e civis, que atuam na apuração da materialidade e da autoria dos crimes. Não é somente o Ministério Público e o Judiciário que atuam no combate à corrupção. Os órgãos policiais também fazem parte do sistema de persecução penal. Assim, as inovações do projeto de lei das 10 medidas só terão efetividade se houver também eficiência no trabalho de investigação policial desses crimes. Recente pesquisa realizada pelo Ministério Público da União, coordenada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulada A Investigação e a Persecução Penal da Corrupção e dos Delitos Econômicos, uma pesquisa empírica no Sistema de Justiça Federal, constatou que a investigação criminal tem desempenhado 2 funções críticas na área de segurança pública. A primeira delas é que a investigação criminal é a principal porta de entrada do sistema de justiça criminal. Embora existam outras situações que prescindam da polícia, a maioria dos processos criminais tem origem com a investigação no âmbito policial. A segunda função é que a investigação criminal desempenha um papel central na função de dissuadir a prática de crimes. Ela certamente é uma iniciativa mais visível dos esforços policiais para dar uma resposta convincente à sociedade. E é isso que é necessário, que os órgãos públicos também se estruturem e que seus policiais estejam capacitados para combater não só os crimes de corrupção, mas todos os crimes que acometem a segurança pública no Brasil. Os crimes de corrupção, os crimes de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, crimes cibernéticos e tantos outros que envolvem as organizações criminosas estão cada vez mais estruturados e transnacionais. Por isso, dentre as medidas de combate à corrupção, faltam 2 outras. Uma que cuide do aprimoramento da estrutura dos órgãos policiais e outra que invista nos recursos humanos policiais. Então, a máquina judiciária ela tem várias deficiências, mas a máquina policial ela está muito aquém. Nós temos sucateamento das instituições de polícia no Brasil. Isso, polícias civis e também da Polícia Federal. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, é o que regula o modelo de investigação brasileiro. Então, o aprimoramento na estrutura dos órgãos policiais é um pilar que não pode deixar de faltar em medidas de combate à corrupção. Nós temos mais de 20 anos da constitucionalização da segurança pública e ela falta ser estruturada para que haja excelência no trabalho das polícias no Brasil. Nós precisamos aprimorar as estruturas físicas e organizacionais dos órgãos policiais, criar modelos de gestão e regras de prestação de contas também no ambiente das polícias, não somente para o Ministério Público e para o Judiciário, como consta no projeto das 10 medidas. Recente relatório do Tribunal de Contas da União detectou a falta de políticas públicas na segurança pública e
apresentou um prazo para que o governo federal dê uma resposta para o Tribunal de Contas. Nós temos um sucateamento nacional nas nossas fronteiras, em todas as áreas de segurança pública, falta investimentos em pessoal, em modelo de investigação, em recursos, em materiais, todos os tipos de carências sofrem a segurança pública no Brasil. Então, nós precisamos também desenvolver sistemas de informação e banco de dados, fundamentais para a apuração de crimes. Fortalecimento da atividade de inteligência policial, que é bastante usada na apuração desses crimes de corrupção. Reestruturação do sistema de investigação criminal, acabando com a burocracia e a ineficiência existente hoje no modelo de investigação criminal pelo inquérito policial. Eu estranho não estar constando nas 10 medidas, porque vem sendo a bandeira levantada pelo Ministério Público, que vê vários crimes prescreverem no âmbito da polícia, que vê a burocracia de ida e vindas de inquéritos policiais sem que haja sequer um resultado satisfatório. Inquéritos esses, muitas vezes, não chegam nem à denúncia. Nós temos 8% de casos de denúncia no Brasil. Somente 4% é que são punidos. Então, esse tipo de estrutura tem que ser contemplada. Nós não podemos simplesmente tangenciar. Muito importante as medidas de combate à corrupção, mas se não estruturar as polícias, não vai funcionar como hoje não funcionam. Implantação do Sistema Nacional de Identificação Civil. Ora, a corrupção, ela envolve várias fraudes e estelionatos. Existem projetos de unificação do Cadastro Nacional de Pessoas. Esses projetos são fundamentais. Através do sistema biométrico, você evita que as pessoas abram contas fantasmas, que abram empresas fantasmas, vai ser um sistema de controle muito mais rígido, mas sofre vários entraves. Há até quem fale em custos. Há um projeto aqui que tramita no Congresso, um projeto de lei do ano passado, que trata desse registro único de identificação. E o TSE está apoiando, e já há quem fale em constitucionalidade. Ora, o projeto com identificação biométrica, por mais que ele seja caro, até os bancos talvez tenham interesse em apoiar. Até as instituições de seguros, todas as instituições privadas que são diretamente lesadas pelo crime da corrupção e do estelionato, também poderiam apoiar. Então, o custo da corrupção ele é altíssimo, e ele é também enfrentado por instituições públicas e privadas. Por isso, nós destacamos também que, além da estruturação dos órgãos de persecução penal, especialmente das polícias, nós precisamos também aprimorar os recursos humanos. Através do incremento do efetivo policial, hoje a Polícia Federal ela conta com 1/3 do efetivo que ela precisaria para combater a demanda que ela tem de investigações. Precisa de treinamento e capacitação. Ora, os policiais precisam estar, ao menos, acompanhando as modalidades criminosas cada vez mais especializadas no Brasil e no mundo. É preciso ter um modelo na polícia interno, de trabalho, de organização, que seja eficiente, que valorize os policiais pela meritocracia. Nós defendemos uma estrutura de carreira única, que existe em várias polícias do mundo, para evitar disputas internas, para que o policial queira se aprimorar, queira se dedicar ao trabalho, para que ele venha galgar promoções e venha ocupar chefias, por merecimento. Hoje, nas polícias, a chefia, que é ocupada pelo cargo de delegado, é um concurso externo, em que muitas vezes a pessoa recém-saída da faculdade já vem chefiar uma investigação de apuração de crime de corrupção. Nosso projeto de lei PEC 361, que busca a carreira única na Polícia Federal, há quem diga que é um trem da alegria, que nós queremos ocupar cargo de delegados, mas isso não é verdade, porque esse projeto é para os próximos que entrarem na Polícia Federal. Entrariam por uma porta única de entrada, vão galgando tempo e experiências na polícia, até para nós avaliarmos se eles não estão entrando também por meio da corrupção. Hoje é muito mais fácil uma pessoa corromper um servidor público, colocando, vamos dizer, investindo num cargo de um delegado de polícia, já entra para chefiar uma investigação da Polícia Federal. Então, o que nós queremos é que os policiais entrem por uma porta única de entrada e que ele vá sendo avaliado pela própria polícia. Ao longo de anos é que ele vai ocupando, vai se especializando, vai ocupando chefias. Esse é o modelo de investigação que funciona nas melhores polícias do mundo. A polícia é uma das instituições mais antigas, mas no Brasil ela está constantemente sendo desenhada. Então, os policiais federais hoje, para vocês terem uma ideia, não têm sequer atribuições dos cargos em lei. Então, tem.
Nós temos, hoje, esse mês, Setembro Amarelo, nós temos o maior índice de suicídio das polícias do Brasil. Foram 26 suicídios em 5 anos. Então, esse quadro, ele é nefasto. Isso não é diferente nas polícias dos estados. Nós temos vários casos de adoecimentos, nós temos vários casos de suicídio, nós temos vários casos de homicídio e até de policiais também matando, porque o estresse e a criminalidade está perseguindo os policiais. Hoje, ser policial, você está arriscando sua vida 24 horas por dia. Você imagine se você tivesse arriscado de morte, ameaçado de morte, como você viveria tenso. O policial é ameaçado de morte todos os dias, e ele não conhece a ameaça dele, pode vir de todo lado. Então, esse cenário precisa ser visto. Em outros países do mundo, os policiais são valorizados. Quando morre um policial, é decretado feriado. Aqui no Brasil, quando morre um policial, sequer aparece na televisão. Mas basta uma bala de um policial, muitas vezes, quando está perseguindo um bandido, atingir um preso ou atingir um terceiro inocente, infelizmente, é noticiário no Jornal Nacional, porque o policial cometeu abuso, porque o policial é despreparado. Quando disserem isso, todos aqui, toda a sociedade precisa se sentir incomodada, porque o policial é o braço do Estado que defende a todos nós na segurança pública. Se ele não está tendo estrutura, é incompetência de todos nós, de todos os gestores públicos. Não vamos jogar a culpa no policial. A culpa, no mínimo, é dividida. Se fosse um caso isolado, podíamos até culpar o policial, mas é uma epidemia de problemas envolvendo policiais, adoecimentos e mortes. Então, para o combate à corrupção, os policiais precisam ter competência e expertise para usar técnicas de investigações modernas, recursos tecnológicos avançados, sistemas de inteligência policial, a fim de analisar e decidir com precisão as diversas nuances dos crimes cada vez mais especializados. A atividade de investigação exige dos agentes de investigação requisitos e critérios diferenciados da sua natureza biopsicossocial. Ele tem que ter perspicácia, descrição, paciência, memorização, um conjunto de habilidades e de treinamentos que o diferencia e está habilitado para combater toda a natureza de crimes, não só de corrupção. O policial que investiga a corrupção na Polícia Federal é o mesmo que faz uma barreira ali na rua, que está no plantão da Polícia Federal. É o mesmo efetivo. Então, essa dinâmica da atividade policial, ela é muito importante na apuração de todos os crimes, inclusive os de corrupção, que são muito mais especializados. Mais especializado o crime, mais especializados os meios para que haja eficiência para combatê-los. Então, se nós não pensarmos nos meios, que são os policiais, os órgãos de investigação, essas medidas não vão ser eficientes, eficazes. O elemento humano é o mais importante para o sucesso de uma investigação policial. E isso quem diz são os especialistas em investigação policial no mundo. A conduta do policial, os procedimentos utilizados, os seus conhecimentos, a sua experiência é que define os caminhos e os resultados que serão alcançados numa investigação policial. Então, essas duas medidas que nós destacamos, que faltam nessa questão da investigação criminal, e eu vou comentar agora, especialmente, uma proposta que já consta na medida 1 do atual projeto, que é o teste de integridade. Diz o artigo 43 que a administração pública poderá e os órgãos policiais deverão submeter os agentes públicos a testes de integridade aleatórios ou dirigidos, cujos resultados poderão ser usados para fins disciplinares, bem como para instrução de ações civis, inclusive de improbidade administrativa e criminais. Esses testes seriam como se permanentemente colocassem iscas para os policiais caírem. É isso que está sendo oficializado nessa medida. Os órgãos do Ministério Público terão ciência e os policiais, de forma aleatória, basta cientificar o Ministério Público, serão, ou individualmente ou coletivamente, permanentemente testados. Ora, essa medida é totalmente repudiada pela Federação Nacional dos Policiais Federais, porque cria uma discriminação para os agentes públicos policiais em relação aos demais servidores públicos. Os órgãos policiais, eles já fazem seleções rigorosas sobre a conduta e a vida pregressa do policial desde a sua seleção. E possuem corregedorias de polícia que costumam ser bastante rígidas na apuração de condutas policiais. O teste de integridade diz no projeto que ele visa prevenir atos de corrupção e comportamentos inadequados no serviço público.
Então, ele tem que ser aplicado para todos os profissionais do serviço público, não só os policiais. Ora, os policiais são atores do processo de combate à corrupção. Como eles podem estar aqui protagonizando uma das medidas para se ver cerceado no seu direito de trabalhar? Um policial que sabe que a todo momento pode estar sendo investigado, está sendo testado, ele simplesmente vai evitar de agir. Ele vai se omitir, ele não vai ser proativo. Eu estou desconfiando ali que estão cometendo uma fraude, ele simplesmente não vai. Ele vai ficar desmotivado. Então, esse tipo de constrangimento, né, isso é um constrangimento, isso não é bom. E se for para ser aplicado, dizem que buscaram modelos em outras polícias do mundo, busquem também os modelos de investigação de sucesso no mundo. E não precisam ir muito longe. Aqui no Chile, 98% o índice de elucidação de crimes. A pessoa é presa na segunda-feira, na sexta está perante o juiz sendo julgado. Não precisa ir na China, como foi esse projeto, e outros países. Vamos usar modelos que funcionam. Então, esse teste, por exemplo, ele fala que os policiais estão mais propensos a cometer atos de corrupção e enriquecimento ilícito do que os servidores. Mas eu pergunto, os que atuam na área de fiscalização e controle, como os profissionais da Receita Federal, da Previdência Social, os servidores públicos que trabalham nos processos licitatórios das diversas entidades públicas, os que atuam na aprovação de contratos de obras públicas, os que atuam na gestão pública em geral, no Executivo, Legislativo e Judiciário, eles são menos propensos do que os policiais? Qual é a conduta que causa mais prejuízo ao país? É citado na justificativa do projeto de lei o caso de uma propina recebida por um policial numa rodovia para não aplicar a multa de trânsito. É mais grave esse crime do que o de um servidor que aprova uma licitação superfaturada de obra pública? Então, essa medida ela é totalmente descabida no entendimento dos policiais, ela é uma medida que gera um diferencial, um constrangimento. Na verdade, aqui fala em teste de integridade, mas isso fere a integridade do policial só simplesmente por ele estar na lei, só para os policiais. Ora, aprovar esse teste de integridade é atacar diretamente a alma, a integridade e a hombridade dos policiais, agentes públicos do governo brasileiro na área de segurança pública. Por outro lado, o policial valorizado, bem remunerado e que tem no órgão o incentivo para a promoção por mérito, ele trabalha motivado e se esforça para o melhor desempenho. É preciso fortalecer as polícias, é preciso valorizar os policiais de segurança pública, porque assim se estará protegendo a sociedade. Esperamos que esse movimento que impulsionou as 10 medidas de combate à corrupção promova melhorias no projeto e haja engajamento de todos os órgãos e especialistas de segurança pública, visando uma reengenharia da segurança pública no Brasil. É preciso valorizar os policiais e dar-lhe condições de estrutura para trabalharem com eficiência, eficácia e efetividade nos crimes de combate à corrupção e em todos os crimes. Então, nós pedimos um apoio aos deputados para todos os projetos de lei que visam reforma na segurança pública, especialmente o Código de Processo Penal. Está se repetindo no Código de Processo Penal o mesmo modelo de investigação no Brasil, trazido por Portugal na época do Brasil colônia, formalizado no Código de Processo Penal de 41, e que nem Portugal usa mais. É o inquérito policial no Brasil. Isso não quer dizer que a gente vai acabar com o inquérito. Vai ter um documento formalizado pela polícia, mas não vai ter essa processualização, essa judicialização na fase policial, que é para ser célere. Polícia sem celeridade é polícia ineficiente. Por isso que no Brasil há tantos casos de impunidade e de homicídio. Então, os projetos de segurança pública, eles precisam reformar todo o sistema. Desde a prevenção na elaboração de leis, tal como essas, tão importantes, esse projeto de lei, a prevenção nas ações sociais em relação à população, o policiamento de prevenção, a persecução criminal pelas polícias e pelo Ministério Público, o processo judicial precisa ser célere, o cumprimento da pena precisa também ser visto e também a ressocialização do preso. Nós não podemos estar mexendo e costurando todos os dias a legislação penal brasileira e processual, que é o que se faz. Vamos pensar o Brasil uma política de segurança pública integrada.
Não precisamos reinventar muito, vamos buscar alguns modelos e tentar adaptar a nossa realidade. Não faltam pessoas competentes, comprometidas, compromissadas com esse objetivo. A sociedade clama. A sociedade que grita por medidas por combate à corrupção, grita também porque estão morrendo todos os dias milhões de pessoas no Brasil, 56 milhões de pessoas, desculpa, ao ano no Brasil. Foi o índice de 2014. Então, vamos todos, sociedade, aproveitar essas medidas de combate à corrupção, esse clamor social da sociedade que está pedindo reformas em todas as áreas políticas, área de segurança, área econômica, e vamos nos unir num projeto, um compromisso com a segurança pública, um compromisso com as famílias. Vamos sair das nossas zonas de conforto, dos nossos corporativismos e vamos pensar na sociedade como um todo. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Respondendo ao comentário do deputado, na alteração dessa proposta, né, que vai incluir você ter fundadas suspeitas para poder fazer um teste de integridade, e essa fundada suspeita ser submetida ao juiz para que ele, sim, defira e autorize esse teste, e mais ainda, que todos os servidores públicos, e não somente os policiais, devam, em igualdade de condições, ou queiram, ou devam, ou possam, que seja igual para todos, sem discriminação policial. Eu acredito que, assim, nós ficamos bastante satisfeitos. Nós queremos colaborar, mas não podemos ser discriminados, né? E só uma ressalva, o doutor José Eduardo Alckmin falou, eu sou escrivã, não sou delegada, sou escrivã há 16 anos na Polícia Federal. Trabalhei com algumas investigações de crime organizado, inclusive, quando começou, foi instalada a vara de combate à corrupção em Curitiba, com o doutor Sérgio Moro, investigação do Banestado, investigações aqui da Diretoria de Inteligência. Então, nós, policiais, muitos da área de inteligência, entraram para a área sindical, tentar ajudar, colaborar a mudar esse modelo de investigação. Então, nós temos vários problemas na Polícia Federal, problemas de relacionamento. Vocês aqui, deputados, sabem mais do que nunca. Há uma guerra fraticida entre os cargos, delegados, de um lado, agentes, escrivães e papiloscopistas. E agora também há uma guerra dos delegados com o Ministério Público. Isso é uma falta de um modelo de gestão, porque os órgãos policiais fazem parte do Executivo. No entanto, um cargo de delegado se processualizou tanto, se acostumou tanto com o inquérito policial, com carimbos, despachos, conclusões, remessas, que conseguiram alterar aqui no Parlamento. São agora excelências, são carreira jurídica, mesmo sem ser órgão auxiliar da Justiça. Não trabalham diretamente com a apuração de investigações criminais, porque nem têm condições. A processualização do inquérito é tamanha que passam o dia trabalhando muito, despachando inquérito, determinando ordens aos agentes, escrivães, papiloscopistas, pedindo perícias. Então, esse modelo nosso ele é falido. A investigação Lava Jato é uma ilha. Aliás, essas investigações da Polícia Federal, elas não refletem o trabalho da Polícia Federal. Para se ter uma ideia, antes de vir para cá, eu procurei saber, hoje na Lava Jato, em Curitiba, estão trabalhando 41 policiais de vários cargos. 28 não são do Paraná, somente 13. Ou seja, para se fazer uma investigação policial, há um modo diferenciado de atuação da Polícia Federal. O efetivo é deslocado, há um custo de diárias, de hospedagem. Os policiais que saem das suas sedes deixam de fazer suas atividades, então há um prejuízo para a lotação desses servidores, o efetivo já é pequeno. E qual é o sucesso da Lava Jato e das operações policiais? Nada mais é do que o modelo que nós queremos implantar, que nós deveríamos implantar no Brasil. As equipes trabalham conjuntamente, o delegado de polícia atua no inquérito, conduz a investigação, os agentes leem os inquéritos, sabem quem são os alvos, fazem suas investigações ali acompanhando todo o trâmite, o Ministério Público está ali ao lado. Então, toda essa celeridade, e a Justiça também, há uma força-tarefa, outros órgãos como Receita e outros que ajudam também, mas na persecução penal, o Ministério Público está ao lado das provas. Há um livro feito pelo Michel Missi e outros estudiosos, que foi patrocinado pela FENAPEF, chamado Inquérito Policial no Brasil.
E lá se retrata, foi um estudo, inclusive, que a FENAPEF encomendou, mas que não quis fazer na polícia para não dizer que estava sendo direcionado. Então, foi feito nas polícias civis, que é a mesma estrutura também. O que é que ele diagnosticou? Quem está perto do crime são os policiais, os militares. Eles passam para os policiais investigadores, quer dizer, já houve um distanciamento do crime, os policiais investigadores vão ouvir algumas pessoas, vão levantar provas, fazem um relatório, passam para o delegado. O delegado não estava nem no local de crime, aí passa para o Ministério Público, que também não acompanhou nada, vai saber o que o delegado disser, ele vai aceitar e vai colocar lá como... Então, esse modelo não funciona. Nós precisamos fortalecer as polícias, mas mudando os modelos de investigação. E só para concluir, eu quero dizer que fortalecer a polícia não é dar autonomia para a Polícia Federal. A Polícia Federal, assim como outros órgãos, precisa ter um orçamento diferenciado, separado, protegido, para evitar, de fato, que gestões públicas venham a interferir, porque investimento em dinheiro em pessoas realmente faz parar ou dá celeridade a uma investigação. Por que não pode ter autonomia? Isso vários juristas já falaram. Não pode um órgão policial ter autonomia de entes federados. Não é? Então, imagina você ter a força e ainda ter o poder. Nós, escrivães, agentes papiloscopistas, vivenciamos e vivemos denunciando vários casos de assédio moral na Polícia Federal. Há uma guerra, há um recorde no serviço público de instauração de processos administrativos disciplinares. E com essa autonomia da Polícia Federal, simplesmente eles vão ter o poder até de extinguir nossos cargos. Infelizmente, nós temos maus profissionais, também temos bons profissionais em todos os cargos. Então, a autonomia da Polícia Federal não é solução. A autonomia investigativa já tem. A autonomia orçamentária não é dotar o órgão de uma autonomia de poder. Então, nós pedimos também que prestem atenção nisso, vamos valorizar a nossa Polícia Federal, não é? Vamos dotar os órgãos de polícia de condições para combater a corrupção e toda a sorte de crimes. Ok? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cristine. Respondendo às perguntas dos excelentíssimos senhores deputados. A primeira, se o modelo de investigação da Lava Jato pode ser ampliado para o resto do Brasil. Inicialmente, o modelo da Lava Jato ele aproxima os agentes de investigação, o delegado que conduz a investigação e o Ministério Público. De fato, nós precisaríamos de um incremento policial, porque as investigações seriam analisadas, cada uma, de forma detida, o que não é feito hoje. Como é o modelo de investigação no Brasil? Quando ocorre um crime, se instaura uma portaria de inquérito policial, o delegado fica numa sala e despacha ordens. Intime-se, faça perícia, e daí ele lê o inquérito. E mandou todos esses expedientes, ordens de missão para diligenciar, e os agentes que vão para a rua não estão sabendo o que eles estão investigando, somente o que está no papel. Junto com aquela ordem de missão, existem inúmeras outras de outros inquéritos. Tem delegacias que têm 500 inquéritos. O escrivão de polícia, hoje um mero secretário do delegado, um policial subutilizado, ele reduz a termo o que o delegado fala, ele oficia, mas não assina o ofício, volta para o delegado, então ele é um mero digitador. E quando os agentes investigam para localizar uma pessoa, ele não acha, devolve para o delegado. Como ele não sabe do que se trata, às vezes o intimado é um empresário, então ele poderia tentar ir na empresa, mas não foi colocado isso na ordem de missão. Então, o que ocorre? Há um distanciamento dos agentes de investigação da apuração criminal. O volume de inquéritos policiais na Polícia Federal não permite que se investigue de forma mais acurada, mais detida. Há uma processualização. Há vários estudos do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores, estudiosos em segurança pública, que mostram que o inquérito policial é um modelo ineficiente. O que se propõe? Para se racionalizar, e não é aí acabar o inquérito, sempre vai haver um documento que vai sair da polícia com resumo de provas, com laudos, com relatórios de investigação. O que se propõe é que se acabe com a figura do indiciamento, que é um mero constrangimento, só tem efeito moral, não tem efeito nenhum, o Ministério Público não vai denunciar ninguém porque o delegado indiciou, é um mero convencimento dele, que acabe também com as oitivas em sede policial, porque se elas não forem ratificadas na Justiça, elas não têm nenhum valor. Hoje, o intimado na Justiça, ele presta depoimento ao vivo, é gravado. Nas polícias, hoje, civil e federal, você é intimado,
depois de vários meses do fato ocorrido, você comparece numa delegacia, tem um escrivão ali, ó, e vai reduzir a termo. Hoje tem computador na Polícia Federal, na civil ainda tem muitas que é na máquina de escrever. Então, reduz ali a termo. Aí, com o prosseguimento da investigação, o delegado conclui de que aquela pessoa cometeu aquele ilícito. Vamos intimar novamente aquela pessoa para ela comparecer na polícia. Ele vai ser agora indiciado. Após concluir toda a investigação, o delegado ainda vai fazer um relatório. E, às vezes, ele deixa o inquérito lá no canto para relatar, ele vai ter que ler tudo e mandar para o Ministério Público. Então, a exclusão do indiciamento, a exclusão das oitivas feitas na sede da polícia, porque os agentes, quando vão intimar pessoas, eles já podem ali fazer alguma oitiva, nem que seja gravada, se for o caso, né? E a exclusão do relatório de investigação. Concluiu todas as provas, manda para o judiciário e aí se prossegue, Ministério Público Judiciário. Hoje tem as audiências de custódia, no caso dos presos. Então, a eficiência, ela é um princípio constitucional da administração pública. A eficiência foi colocada no título da segurança pública, no parágrafo 7º, promover a eficiência dos órgãos policiais. Está lá, estanque, nada foi feito. Então, essas propostas de reformulação de modelo, existem vários estudos feitos no Brasil. Recentemente, o Ministério Público publicou agora, fez um evento em São Paulo, e a conclusão é de que precisa mudar o modelo de investigação criminal. Então, essa reforma, não só por cumprimento do princípio da eficiência, mas é um respeito ao Estado democrático de direito. Você está sendo investigado ali por anos. Então, por que não ser célere? Se eu sou inocente, eu quero que isso termine logo. Né? Então, o que se está se fazendo hoje é cada vez mais, aí eu me lembro da palavra do eminente aqui, também palestrante, que falou, desapega. Vamos desapegar desse modelo de inquérito policial. Mas é que ele carrega uma carreira jurídica. Não se quer desapegar por causa disso. É com o inquérito policial que os delegados se intitulam juristas. E o delegado, de fato, conhece a legislação penal, como os demais agentes, escrivães, estudamos isso para entrar no concurso, estudamos na academia, como os auditores fiscais conhecem a lei tributária, como os auditores previdenciários conhecem as leis previdenciárias, como os agentes de trânsito conhecem as leis de trânsito. Isso é classificado pelo Conselho Nacional de Justiça como atividade judiciária e não um cargo de natureza jurídica. Então, nós precisamos desengessar essa processualização da investigação. Por outro lado, a outra pergunta é em relação aos crimes de contrabando e descaminho. As fronteiras do Brasil estão abertas e vem sendo denunciado isso há muito tempo. Falta policiais, faltam fiscais fazendários, faltam policiais militares, é uma falta de tudo. O último relatório do Tribunal de Contas, publicado em 27 de julho, comprova o abandono das fronteiras brasileiras. E é por lá que passam drogas, armas, estrangeiros ilegais, evasão de divisas, de minério, toda sorte de crimes. Hoje é muito comum acontecer um problema e a mídia divulgou, manda a Força Nacional. O que é a Força Nacional? Não está no artigo 144 da Constituição. Foi uma gambiarra que inventaram de pegar policiais militares dos estados, que suas competências, inclusive para usar arma, é somente nos estados, colocá-los num treinamento, numa academia, para dizer que eles são policiais especializados e dizer agora que eles vão combater toda sorte de crime em todos os estados, como se eles fossem policiais federais. E daí, aqueles pobres coitados, na maioria das vezes, como agora no Rio de Janeiro, não conhece o local que vai investigar. Rio de Janeiro tem uma natureza totalmente diferente de criminalidade. E o ambiente é um dos fatores de criminalidade. Então, você coloca policiais das Forças Nacionais preparados, competentes, lá na cidade do Acre, salvo engano, mas para trabalhar no Rio de Janeiro, outro tipo de crime. Ruas ali que não se entram, como é que você vai saber? Nós, policiais federais no Rio de Janeiro, nós andamos com a carteira escondida no carro e a arma. Quem disser que é policial ou alguém suspeitar, morre. Esses grupos de WhatsApp e Telegram, nós mudamos os nomes. Agora, a gente não pode colocar, porque eles estão abrindo o celular para olhar se você é policial. E se for, tiver um grupo lá, federais em ação, morre.
Então, essa é a situação nossa. E as fronteiras estão abandonadas. Leiam o relatório do Tribunal de Contas da União, deu um prazo de 180 dias para a Casa Civil e o Ministério da Justiça apresentar um plano de ação, um plano estratégico de combate à criminalidade em todo o Brasil, um plano de segurança pública, com dotações orçamentárias, com agentes responsabilizados por cada meta. Então, graças a Deus, o Tribunal de Contas está somando nós. Temos um Ministério Público também que já está se movimentando, já vem trabalhando com a gente para reformar essa segurança pública. E daí o papel fundamental dos deputados em reformar, em promover as mudanças, especialmente no Código de Processo Penal. Vamos parar de fazer leis para atender interesses corporativos. Os projetos de segurança pública têm que partir do serviço para depois ir para as pessoas. Eu não vou criar um serviço para ocupar um cargo daquela forma, ou não vou deixar de mudar porque eu vou contrariar interesses. É preciso ter coragem. Vai haver muita resistência. É muito difícil você mexer com zonas de conforto. Então, a segurança pública urge, os problemas são diversos, soluções existem, né? A plataforma Mudamos terminou agora um debate em nível nacional, fez o seu relatório, existem várias propostas, ciclo completo de polícia, que não existe no Brasil. Agora, existem resistências. Só que eu lhes asseguro que nessas medidas há a eficiência. O que é eficiência? É economia de dinheiro, economia de meios, racionalização de processos. Tudo isso gera benefícios, gera celeridade. A eficácia é atingir o objetivo. E a efetividade é quando a sociedade reconhece na polícia, de fato, o Estado lhe garantindo segurança. Então, nós estamos ainda na primeira fase, a da eficiência. Nós somos ineficientes na apuração criminal. Não somos eficazes. 8% de índice de elucidação de crime no Brasil. E eficiência em relação à sociedade, a sociedade não se sente representada pelas polícias. Muitas vezes, tem até medo da polícia. É quem ela precisa e pode contar quando ocorre um crime, mas tem medo. Então, quando ela não demanda a polícia, ela tem medo de se encontrar na polícia, na rua, muitas vezes. Então, esse cenário tem que mudar. Então, as fronteiras do Brasil, assim como em várias outras unidades, é preciso haver um reforço na estrutura de segurança pública, principalmente das polícias. Muito obrigada. Obrigado.